Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã neste dia 17 de novembro do ano da graça de 2020. Fazemos-lo na igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, província de Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada com o sacrifício, com o amor, com a dedicação, com a fé, com todo o esforço dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E iniciamos este dia enviando um abraço, uma saudação muito amiga para todos os doentes e também aqueles que estão a atravessar esta fase de Covid-19. E neste mês de novembro, mês dos fiéis defuntos, mês das almas, elevemos o nosso pensamento a todos aqueles que já partiram e que precisam da nossa oração, incluindo muitos irmãos nossos que ajudaram a construir, que edificaram, que puseram o melhor do seu saber, da sua sabedoria, do seu esforço, do seu sacrifício ao serviço da comunidade e construíram as nossas igrejas na imigração. E já são tantos que partiram, que vieram com sonhos, construíram e partiram, que seguiram o caminho para a casa do Pai. Neste dia 17, nós celebramos um santo, Santa Isabel da Hungria. É um grande modelo de santidade. Santa Isabel foi uma mulher extraordinária na história do seu povo, na história da Igreja. Teve uma vida muito breve, filha do rei da Hungria, André, e Gertrudes, nobre dama de Merano, atingindo a santidade aos 24 anos de idade, no curso dos quais experimentou alegrias e dores com o ânimo de quem está sempre agradecida a Deus. Naquele tempo era-se dada e noiva muito cedo. Os seus pais deram-na como noiva aos 4 anos de idade. Não quer dizer que tivesse casado aos 4 anos, mas estava comprometida desde os 4 anos. Foi esposa aos 14, mãe aos 15 e viúva aos 20. Quando o marido, Luís IV, duque de Turinga, morreu, Turinga é na atual Alemanha, em Otrango, à espera de embarcar com Frederico II para a cruzada na Terra Santa. O seu matrimónio fora combinado como decorria entre as casas reinantes da Europa. Portanto, esta santa que viveu 24 anos, apesar de ser rainha e filha de reis, a sua vida não foi fácil. E o importante é nós meditarmos que a santidade de Deus é possível em todas as situações da vida. Certamente não teria sido fácil casar aos 14 anos, ser mãe aos 15, viúva aos 20 e depois uma doença que a levou aos 24 e com fama de santidade entre o seu povo, sobretudo para com os pobres. Neste dia de Santa Isabel da Hungria, vamos rezar o cântico de Tobias, capítulo 13, versículo 2 a 8. E diz o cântico de Tobias que Deus castiga, mas Deus salva. Como um pai, como uma mãe de uma família castiga por amor, castiga por caridade, pensando no futuro, pensando no bem dos seus filhos, assim é Deus, castiga e salva. Na Epístola de São Pedro, na primeira Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 3,
diz assim, referindo-se a este cântico: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Nós, pelos critérios humanos, não somos capazes de entender o sacrifício de Cristo. Porque é que Deus nos envia o seu Filho, morre na cruz, é flagelado, crucificado, morto, no projeto de salvação de toda a humanidade. Nós não somos capazes de entender esta atitude de Deus por amor. E portanto o salmista, o cântico de Tobias, diz que Deus castiga e salva. E nós temos que descobrir ao longo da nossa vida esta dupla dimensão. A dimensão de um Deus que castiga por amor. E diz assim este cântico: Vós sois grande, Senhor, para sempre. O vosso reino se estende pelos séculos. Porque vós castigais e salvais. Fazeis descer aos abismos da terra e de lá nos trazeis novamente, de vossa mão nada pode escapar. Vós que sois de Israel, dai-lhe graças, e por entre as nações celebrai-o. O Senhor dispersou-vos na terra para narrar de sua glória entre os povos e fazê-los saber para sempre, pois não há outro Deus além dele. Castigou-nos pelos nossos pecados, seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós, dai-lhe graças com todo o respeito. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre eterno. Nesta terra do meu cativeiro, haverei de honrá-lo e louvá-lo, pois mostrou o seu grande poder, sua glória à nação pecadora. Convertei-vos, enfim, pecadores, diante dele vivei na justiça. E sabei que, se ele vos ama, também vos dará seu perdão. Eu desejo de toda a minha alma alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Bendizei o Senhor com seus eleitos, fazei festa e alegres louvai-o. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obras do Senhor celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre eterno. A leitura breve que a Igreja nos propõe para meditar é tirada da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11 a 13. Irmãos, já é a hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas, vistamos as armas da luz, procedamos honestamente como em pleno dia. Nesta manhã temos um sermão de Santo André de Creta, bispo, e diz para nós estarmos atentos, porque vem a nós o nosso Rei, justo e Salvador. O que Santo André de Creta diz-nos é para que nós estejamos até atentos aos sinais da vinda do Senhor, e que vem com justiça e como Salvador. Diz assim: digamos também nós a Cristo, bendito que vem em nome do Senhor. Diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 9. Rei de Israel, levantemos para ele, pois, quais folhas de palmeira, as derradeiras palavras na cruz. Vamos com entusiasmo para a frente, não com ramos de oliveira,
mas com as honras das esmolas de uns aos outros. Estendamos a seus pés, como vestes, os desejos do coração. Deste modo, pondo seus passos em nós, esteja dentro de nós e nós inteiros nele, e se manifeste ele totalmente em nós. Repitamos para Sião a aclamação do profeta: tem confiança, filha, não temas. Eis que vem a ti o teu rei, manso e montado no jumentinho, filho da que leva o jumento. Já dizia no Antigo Testamento, do livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Portanto, Santo André de Creta diz-nos para nós irmos ao encontro de Cristo, já não com ramos de oliveiras, como foi a entrada de Jerusalém, folhas de palmeiras, mas com boas obras, com bons princípios, com bons objetivos, com bons aspectos para apresentar e para acolher Jesus com toda a verdade do coração. Vem aquele que está presente em todo lugar e ocupa tudo para realizar em ti a salvação de tudo. Vem aquele que não veio chamar o justo, mas os pecadores à conversão. Diz no Evangelho, capítulo 9, de São Mateus, capítulo 9, versículo 13. Para fazer voltar os desviados pelo pecado. Não temas, pois, está Deus no meio de ti, não serás abalado. Já diz no livro de Deuteronômio, capítulo 7, 21, versículo 21. De mãos erguidas, recebe-o, a ele que gravou nas próprias mãos tuas muralhas. Acolhe-o, e ele que cavou em suas palmas teus fundamentos. Recebe-o, a ele que tomou para si tudo o que é nosso, à exceção do pecado, a fim de mergulhar tudo que é nosso no que é dele. Alegra-te, cidade-mãe, Sião, não temas, celebra tuas festas. Diz no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1. Glorifica por sua misericórdia quem em ti vem para nós. Mas também tu, rejubila-te com entusiasmo, filha de Jerusalém. Canta, dança de alegria, resplandece, resplandece. Assim aclamamos juntos com Isaías o clarim sagrado. Porque chegou tua luz e nasceu sobre ti a glória do Senhor. Diz no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Que luz é esta? Só pode ser aquela que ilumina todo homem que vem ao mundo. Diz São João no Evangelho, capítulo 1, versículo 9. Luz eterna, luz que não conhece o tempo e é revelada no tempo, luz manifestada pela carne e oculta pela natureza, luz que envolveu os pastores e se fez para os magos guia do caminho. Luz que desde o princípio estava no mundo, por quem foi feito o mundo e o mundo não o conheceu. Luz que veio ao que era seu e os seus não o receberam. Glória do Senhor! Qual glória? Na verdade, a cruz em Cristo foi glorificado. Ele, esplendor da glória do Pai, como Ele próprio, estando próximo à paixão, disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele, e o glorificará sem demora. Diz no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 31 a 32. Chama de glória neste passo sua exaltação na cruz, porque a cruz de Cristo é glória e realmente sua exaltação. Por isso diz: eu, quando for exaltado, atrairei todos a mim. Diz no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 32. Então, Santo André de Creta, neste dia de Santa Isabel da Hungria, diz-nos para nós irmos ao encontro de Cristo com as flores no coração, com o coração cheio de boas obras, onde se vê a caridade, o amor, a esmola para com os outros, que cada um de nós vá ao encontro de Cristo com as mãos cheias de graças, como aqueles que receberam Jesus à entrada de Jerusalém no domingo do dia de Ramos. Assim nós vamos ao encontro de Cristo
com palmas, mas com palmas de boas obras. Assim como Santa Isabel, da Hungria, conta a história, a tradição, que no ano 1226, estando o seu esposo na Itália com o imperador Frederico II, uma terrível fome assolou toda a Alemanha, sobretudo a Turinga. Pelas matas e campos andavam multidões de infelizes à procura de raízes e frutas para se alimentarem. Bois, cavalos e outros animais que morriam eram logo devorados pelos homens famintos. Em breve a morte começou a ceifar. Pelos campos e estradas amontoavam-se os cadáveres. Nesta terrível situação, a única ocupação de Isabel, dia e noite, era socorrer os infelizes. Transformou o seu castelo na morada da caridade sem limites, como escreve um dos seus biógrafos. Distribuiu aos indigentes todo o dinheiro do tesouro ducal. Vencendo a oposição de alguns administradores egoístas, mandou abrir os celeiros do castelo e ela mesma dirigiu a distribuição de tudo, sem nada reservar para os seus próprios familiares. Com equilíbrio e bom senso, fazia dar a cada necessitado uma ração diária. Aqueles que, por fraqueza ou doença, não conseguiam subir até ao castelo, eram objeto de uma solicitude especial da parte de Santa. Ela descia para ir pessoalmente socorrê-los ao sopé da montanha. Fundou 3 hospitais para auxiliar os doentes, um para mulheres pobres, outro só para crianças e um terceiro para todos em geral. Onde havia um agonizante, lá estava ela, a fim de ajudá-lo a morrer bem. Depois passava longo tempo em oração pelas almas dos falecidos, muitos dos quais enterrou com as suas próprias mãos, envoltos em toalhas tecidas por ela mesma. Neste tempo de pandemia, e nós vivemos com medo, mas uma das consequências da pandemia será o desemprego, a fome e a desgraça. E nós cristãos temos de estar atentos como Santa Isabel da Hungria. Temos que ir à história, buscar os exemplos de grandes mulheres, grandes santas, que nos iluminaram, que nos instruíram nos momentos difíceis da história da humanidade. E hoje faz sentido, porque os tempos em que viveu, apenas 24 anos, foram tempos conturbados, tempos de grandes dificuldades, de fome, de peste, de sofrimento e de morte. Que Santa Isabel da Hungria interceda por nós. E neste dia coloquemos as nossas preces ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Salvador, Rei Todo-Poderoso, Tu pelo batismo nos conferistes um sacerdócio régio, fazei da nossa vida um contínuo sacrifício de louvor. Senhor, nosso Deus e Salvador, ouvi-nos. Ajudai-nos, Senhor, a guardar os vossos mandamentos, para que pela força do Espírito Santo permaneçamos em vós e vós permaneçais em nós. Senhor, nosso Deus e Salvador, ouvi-nos. Dai-nos a vossa sabedoria eterna, para que ela sempre nos acompanhe e dirija os nossos passos. Senhor, nosso Deus e Salvador, ouvi-nos. Não permitais que neste dia sejamos motivo de tristeza para ninguém, mas causa de alegria para todos os que convivem conosco. Senhor, nosso Deus e Salvador, ouvi-nos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã e por vossa bondade iluminai as profundezas do nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, como os santos em todas as épocas da história souberam olhar para a cruz de Cristo, vamos com este cântico em gregoriano cantar e olhar profundamente para a cruz de Cristo. E como Santo André de Creta dizia, vamos ao encontro do Senhor, que é justo e salvador. Ele castiga e perdoa. Ele castiga e ama. Então olhemos para a cruz de Cristo e entendamos este mistério de Deus no projeto de Jesus Cristo.